Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Eu queria compartilhar com você hoje uma palavra maravilhosa. Deus colocou no meu coração essa palavra e eu tenho certeza que ela vai tocar no fundo da alma das pessoas que ouvirem, porque essa palavra saiu do coração de Deus e será guiada pelo teu Santo Espírito. E certamente o Senhor tem um propósito nessa palavra. A palavra que Deus nos dá hoje é no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. E vamos ler também o primeiro versículo do capítulo 2. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande e poderoso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor possa estar derramando o teu Espírito Santo, meu Pai, sobre o teu servo que irá ministrar essa palavra. Esta palavra, Pai, que saiu do teu coração, saiu do coração do teu Filho Jesus. E eu tenho certeza, Pai querido, que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem serão tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Porque será Ele que irá ministrá-la, Senhor. O homem só emprestará a tua boca, mas o tocar, o agir será teu, e a tua glória, Senhor, também será toda sua, porque somente a ti é dada toda a honra e toda a glória por meio do teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares pela aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. E no primeiro versículo do capítulo 2, Ana diz assim, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Amém, meus queridos? Meus irmãos, aqui nós vemos Ana regozijando o santo nome do Senhor. Ana, no voto que ela faz, ou melhor, na oração que Ana faz, Ana está dizendo que o Senhor é poderoso. Quando o irmão tiver tempo, a irmã leia com mais calma a oração de Ana, que é uma oração lindíssima. E nessa oração Ana está dizendo assim, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é justo, que o Senhor é galardoador, que o Senhor exalta o humilde, que o Senhor rebaixa o arrogante, que o Senhor é um Deus maravilhoso e que não há outro igual a Ele. Neste momento Ana está exultando o seu coração, porque aquilo que Ana havia pedido ao Senhor, o Senhor havia concedido a Ana. Mas antes que Ana colocasse esse cântico maravilhoso em sua boca, a vida de Ana era uma vida de humilhação. A vida de Ana era uma vida de tristeza. Ana estava passando por uma grande adversidade. Talvez você agora esteja passando por uma humilhação. Talvez agora você esteja passando por um momento difícil, por uma grande dor. Talvez você nesse momento esteja derramando lágrimas como Ana derramou antes desse canto. Esse canto, na verdade, é um divisor de águas na vida de Ana. Porque nós vemos uma Ana
antes do cântico e uma Ana durante e depois do cântico. Porque quando Ana está cantando, Ana está regozijando, feliz da vida. Mas Ana derramou lágrimas. De repente, nesse momento, se nós encontrássemos Ana, seria muito fácil nós dançarmos com Ana, nós cantarmos com Ana, nós nos regozijarmos com Ana, nós sairmos de braço dado com Ana. Mas será que lá atrás, quando Ana chegou em Siló, chorando abundantemente diante do Senhor, será que Ana teria alguém para caminhar do lado dela? Será que Ana teria um companheiro? Será que Ana teria alguém para se alegrar com ela? Não, Ana não teria. Ana, na verdade, não tinha. Muito embora a palavra de Deus diz que Eucana, seu esposo, apesar de Ana não estar conseguindo cumprir aquilo que a sociedade exigia de uma mulher naquela época, Ana, sim, era amada por seu esposo Eucana. Mas o coração de Ana ardia. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos lá no fundo do poço, não tem ninguém que possa segurar as nossas mãos, não tem ninguém que esteja caminhando conosco, os nossos amigos se afastam, os ditos amigos se afastam, nós só temos Deus para que nós possamos nos apegar a Ele. Embora Eucana amasse Ana, aquilo não enchia o coração dela, porque o que Ana precisava era do toque das mãos poderosas de Deus. Então nós vemos aqui uma Ana chorosa, uma Ana triste, uma Ana amargurada de coração, uma Ana que não via muito sentido na sua vida. Porque a Bíblia diz que todos os anos o seu marido Eucana subia a Siló a prestar sacrifícios ao Senhor. E ali ia seu marido, ia Ana, e a Penina também, a outra mulher do seu marido, porque naquela época era muito comum o homem ter mais de uma esposa, né? E os filhos de Penina. E para Ana era um momento muito difícil, porque todas as vezes que ela subia a Siló junto com seu marido para sacrificar ao Senhor, a sua rival Penina, que tinha vários filhos, tinha sido agraciada com vários filhos, não perdia a oportunidade de humilhar Ana. Não perdia a oportunidade de escrachar, de colocar Ana debaixo dos pés e dizer: eu tenho vários filhos e você não tem nenhum. E aquilo entristecia grandemente o coração de Ana. Talvez agora você esteja num momento triste. Talvez você esteja angustiado. E no momento que você mais precisa de alguém, alguém chega para você e ainda te humilha mais ainda, diz que você não é capaz, diz que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, hoje Deus te chama de Ana. Deus hoje te dá uma oportunidade. Se você colocar no seu coração tudo aquilo que será dito nesta palavra, Deus entra na sua vida como entrou na vida de Ana, e você vai cantar um hino da vitória na presença de Deus. E Ana então passou por aquele momento difícil, mas o que é mais bacana, o que é mais interessante nessa história é que apesar da dor de Ana, apesar da humilhação, apesar do momento de adversidade, Ana não deixava de ir buscar ao Senhor. Ela sabia que naquela oportunidade a sua rival Penina iria usar aquela oportunidade para poder então espizinhar. Ela seria mais uma vez humilhada, ela seria mais uma vez escarnecida, mas ela colocava o Senhor como sendo o alvo da sua vida e não deixava de buscar o Senhor. Ela poderia simplesmente dar uma desculpa e dizer: não, eu não vou, eu não estou bem, vá você, a Penina e as crianças. Não, ela ia e buscava o Senhor. Então ela colocava o Senhor Deus como centro da sua vida. E naquele dia então foi um dia especial, porque Ana estava cansada de sofrer, Ana estava cansada de ser humilhada, então Ana tomou uma atitude diante de Deus. Ana chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que Ana se colocou em oração diante de Deus e chorou abundantemente. E as lágrimas de Ana, o voto que Ana fez ao Senhor, tocou o coração de Deus.
A Bíblia diz que depois que Ana fez aquele voto e o sacerdote ali disse, então que seja feito aquilo que pedistes a Deus, que aconteça a petição que fizestes a Deus. O coração de Ana se alegrou e Ana então comeu. Isso quer dizer o quê? Que Ana, ela fez um voto a Deus, mas no seu coração ela tinha certeza absoluta de que ia acontecer. Isso chama-se fé, meus queridos. Jesus disse que se nós pedíssemos alguma coisa e não duvidássemos em nosso coração, certamente aconteceria. Muitas vezes nós perdemos oportunidades, muitas vezes as bênçãos não acontecem porque nós pedimos e colocamos alguma dúvida no nosso coração. Até porque as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. E às vezes, segundo o nosso entendimento, que não é nada para o entendimento de Deus, nós já achamos que está demorando demais, nós achamos que não vai acontecer, e aquela dúvida que nós colocamos no coração faz com que a nossa bênção, que de repente já estava à nossa porta, ela retroceda quilômetros e quilômetros adiante. Porque Deus não se agrada daquele que não confia em ti. É por isso que Jesus disse que a fé era algo maravilhoso, que todo aquele que exercitasse a sua fé seria um vencedor. Em outras palavras, ele disse isso. E Ana, então, naquele momento, quando ela fez um voto ao Senhor, e o sacerdócio, ele disse, então, que seja concedido a ti o que pediste. Ana, então, o coração de Ana se alegrou. Dali para frente já existia uma outra Ana, porque ela tinha certeza absoluta que suas lágrimas tocaram o coração de Deus. Ela tinha certeza que Deus, no seu poder e na sua misericórdia, ia atender a Ana. E aí Deus, então, atende Ana. Ela fez um voto que, e na verdade foi um voto difícil de se cumprir, que se Deus desse a ela um filho homem, ela devolveria a Deus aquele filho. Eu imagino Ana então colocando aquela criança nos braços e o coração dela gelou, porque depois que ela ficou com Samuel, né, e alimentou ele, quando ele acabou a época da amamentação, então ela levou ele para cumprir o seu voto com Deus. Muitas vezes, queridos, Deus quer que nós tomemos uma atitude e viemos fazer um voto diante da presença dele. Mas ele quer uma segunda atitude nossa, que depois dele nos abençoar, que nós venhamos a honrar, a cumprir o voto que nós fizemos na presença de Deus. E Ana, então, eu penso que ela, ainda que ela amava o Senhor, ainda que ela sentia no seu regaço uma criança no seu ventre sendo feita, ela sabia que Deus já tinha dado a ela um presente maravilhoso. Mas, como ser humana, ainda que ela amasse o Senhor, eu penso que Ana foi cumprir aquele voto diante de Deus. Mas ela gostaria de ficar com aquela criança, porque era uma parte de si. Só que ela honrou o seu voto, porque para ela Deus era mais importante que tudo. E aí foi ricamente abençoada. Primeiro porque Deus deu a Ana a graça de ser mãe de um homem que foi extremamente importante, foi uma grande ferramenta de Deus no meio do povo de Israel. E aí vem um grande entendimento de Deus para nós, é que às vezes você esteja passando agora um momento difícil, talvez você esteja passando agora por uma grande adversidade, mas se você confiar em Deus, se você honrar a Deus com a tua vida, apesar da dor, apesar das lágrimas, apesar das adversidades, Deus vai te honrar. Porque você não sabe que por trás das tuas lágrimas, o projeto que Deus tem na sua vida. E foi isso que Deus fez com Ana. Porque por trás da adversidade da Ana, por trás da dor de Ana, Deus tinha um grande projeto na vida daquela mulher. Um projeto que não só abrangeria a vida de Ana, mas de todo o povo de Israel. Porque se Ana precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Se Ana precisava de um filho, Deus precisava de um juiz. Se Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. E o profeta Eli foi profeta, sacerdote e juiz.
foi triplamente honrado pelo Deus, um grande homem de Deus, uma grande ferramenta de Deus para abençoar o povo de Israel. Só que Deus é tão maravilhoso que não parou nisso. A partir do momento que Ana honrou o seu voto diante de Deus, Deus então honrou Ana com vários outros filhos. Então, aquela alegria que ela teve de estar cumprindo o seu voto, Senhor, apesar daquele friozinho no coração, mas ela colocou Deus em primeiro lugar. Eu fiz o meu voto, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que cumprir a Deus o voto que eu fiz. Então Deus abençoou a obediência de Ana ao cumprir o seu voto diante dele e concedeu a Ana mais outros filhos. Então foi uma mulher extremamente agraciada. Então, meus queridos, que nós venhamos através dessa mensagem, prestar atenção no agir de Deus. Eu não sei o momento pelo qual você está passando. Talvez você esteja passando por um momento de dor. Talvez você esteja achando que a tua prova está longa demais. Talvez você esteja achando que não vai acontecer. Mas Deus te mostra através dessa palavra que Deus é fiel. Basta que você tome uma atitude, basta que você honre a Deus com a sua vida, basta que você faça votos a Deus e que você cumpra os propósitos que você fez com Deus. Deus, tudo que Deus quer é um motivo para nos abençoar. E Deus então teve misericórdia das lágrimas de Ana. Deus ficou feliz com o cumprimento do voto de Ana. E Deus agraciou a Ana então, enchendo ela de muitas mais bênçãos. Primeiro dando a ela um filho abençoado, um profeta, um juiz e um sacerdote ao mesmo tempo. O grande profeta Samuel, uma grande ferramenta nas mãos de Deus. E depois Deus concedeu a Ana ainda vários filhos. E aquela mulher que oprimia a Ana, aquela mulher que humilhava a Ana, nunca mais ela teve filhos. Talvez você esteja agora nesse momento sendo humilhada pela sua família, ou talvez seja humilhada no seu local de trabalho, ou talvez seja humilhada até dentro da sua igreja, não sei. Mas te diz Deus através desta santa palavra: fica na minha presença, confia na minha misericórdia e no meu poder, que eu vou levantar a sua cabeça, como levantei a cabeça de Ana. Do seu regaço sairá uma grande bênção, como saiu Samuel do ventre de Ana. Apenas entenda que não é no seu tempo, é no meu santo tempo, diz o Senhor através desta palavra para você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nunca erra. Tudo é no santo tempo dele. Então que nós tenhamos entendimento para perceber que o Senhor está trabalhando a teu respeito. Se você pediu a Deus com o coração aberto, na certeza de que vai acontecer, mas honrando e respeitando o tempo de Deus, é certo que vai acontecer. Porque a única coisa que Deus quer é ter um motivo para nos abençoar. E uma das maneiras que Deus age para nos abençoar é usando a nossa fé, a nossa confiança nele. Deus não gosta de pessoas que duvidam do seu poder. Deus não gosta de pessoas que duvidam da sua misericórdia. E Deus não gosta também de pessoas que querem ensiná-lo a trabalhar. É tudo no tempo dele, porque é ele que é o rei, é ele que é a glória, é ele que é a majestade, é ele que é a supremacia, é ele que é o Senhor de todas as coisas. É ele que sabe o que vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer e na hora que vai fazer. A hora que nós tivermos esse entendimento, e apesar das lágrimas, apesar dos joelhos já estarem calejados de tanto orarmos, continuarmos com a nossa fé, continuarmos com a certeza de que Deus vai operar, eu tenho certeza que você também vai cantar o cântico de Ana. E aqui eu me lembro de um testemunho de uma irmãzinha nossa, de um ministério em que eu estive. Essa irmã contou um testemunho assim muito impactante, que veio comprovar o toque das mãos de Deus na vida daqueles que o servem. Essa irmãzinha pagava aluguel e ela então mudou de uma residência para outra.
E quando ela chegou naquela residência, era um sobrado, né? Ela morava na parte de baixo, ela alugou a parte de baixo. E quando ela chegou naquele sobrado, com a sua mudança, uma senhorinha que mudava em cima tinha vários filhos. Então aquela senhorinha chamou seus filhos para ajudar a serva de Deus naquela mudança. E ela disse assim para a serva de Deus: olha, você me mostra aí onde estão os seus cristais e as suas imagens, que eu ajudo você a carregar, porque eu não estou podendo carregar muito peso, já sou idosa, não posso carregar muito peso. E a serva de Deus então disse: olha, cristais eu não tenho, eu tenho poucas posses, eu tenho poucas coisas. Imagem também eu não tenho, porque eu sou uma serva de Deus e eu aprendi dentro da palavra de Deus que nós não podemos cultuar a ídolos. E aquilo trouxe uma ira naquela velhinha, naquela senhora, que ela se afastou dali triste, subiu para sua casa, fez um sinal para os seus filhos que todos abandonaram a mudança e ela foi para sua casa. E depois que a serva de Deus ajeitou a sua mudança, do lado de fora da casa da serva de Deus tinha um pedaço de terra onde tinha um varal. E quando a serva de Deus foi colocar algumas servas no varal, aquela senhora lá de cima jogou uma cesta de lixo na cabeça da serva de Deus. Lixo de banheiro, com tudo que você possa imaginar. Aquela serva de Deus, vendo aquilo ali, ela foi para dentro, tomou o seu banho, colocou os joelhos no chão e orou a Deus. No dia seguinte, mais lixo. E aquela velhinha passou todos os dias jogar lixo na serva de Deus. Bastava a serva de Deus arrumar, colocar alguma coisa no varal, ela tinha uma oportunidade, ela jogava lixo em cima da serva de Deus. Lixo de cozinha, lixo de banheiro. E aquela serva de Deus nunca abriu a boca. Ela tomava um banho, colocava os joelhos no chão e orava a Deus. Ela entregou aquela senhora que a maltratava, que a humilhava nas mãos de Deus. E essa prova, meus irmãos, durou 1 ano e 8 meses. E veja bem o que Deus fez. Aquela irmãzinha pegava tanto lixo na cabeça que ela resolveu não mais jogar aquele lixo fora. Ela pegou aquele lixo, foi juntando e colocou lá no cantinho do quintal. O tempo foi passando. Aquele lixo mais antigo foi apodrecendo e tornou-se um material orgânico. Aquela serva de Deus então pegou, fez uma horta, e ali ela plantou alface, ali ela plantou couve, ali ela plantou umas sementes de abóbora, e aquele material orgânico que já tinha, né, que já era um esterco, ela pegou aquele material orgânico e colocou na horta dela. E dali saíram uma plantação fabulosa. Uns pés de couves bonitos, uma rama de abóbora bonita, pés de alface, enfim, ela teve uma horta que ajudava na subsistência dela. E um determinado dia, quando essa serva de Deus estava sentada à mesa com seu esposo e seus filhos para almoçar, quando ela ia botar a mão na comida, Deus falou no coração dela: não coma ainda, vá na tua horta, pega um pouco de couve, pega um pouco de abóbora, aproveita na sua casa, pega um pouco de macarrão, um pouco de linguiça e leva lá em cima para a tua vizinha. Ela tomou um susto e falou para o esposo: olha, Deus me mandou levar comida para aquela mulher lá em cima. Aquela mulher que me joga lixo na cabeça quase todos os dias. E o esposo dela, um homem temente a Deus, disse: olha, se Deus está mandando, faça o que Deus te mandou. Ela então levantou, antes de colocar a mão na sua comida, fez como Deus disse. Foi lá fora, pegou um pouco de couve, um pouco de abóbora, pegou um pouco de macarrão, um pedaço de linguiça e bateu na porta. Quando ela bateu na porta, que a vizinha abriu, a vizinha velhinha chegou a ficar amarela. Ela entrou sem pedir licença, colocou na mesa e disse: olha, o meu Deus mandou te dar isso aqui. Fechou, virou as costas e foi embora. O dia passou e à noite, quando aquela serva de Deus, aliás, ela estava se preparando para ir para o culto. Quando ela saiu de casa, ela olhou para cima e estava aquela velhinha na porta da casa dela, arrumadinha, e todos os filhos delas arrumados. E a velhinha disse para a serva de Deus: olha, minha irmã, hoje
Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Hoje eu vou na igreja contigo, porque o Deus que eu servia me deixou passar fome 3 dias. Mas o Deus que você serve te mostrou a minha necessidade. Queridos, é isso que Deus faz. É isso que Deus faz com aquele que acredita no toque das mãos de Deus. Talvez você esteja agora, não está aguentando mais tanta humilhação. Se essa humilhação é na tua empresa, saiba que Deus vai colocar você numa posição de honra. É possível que Deus coloque até você, a pessoa que está te humilhando, como subordinado seu, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus galardoador e que Ele é um Deus que exalta o humilde e que rebaixa aquele que é orgulhoso, aquele que é prepotente. Queridos, Deus fará um grande milagre na sua vida. Coloque apenas no seu coração essa mensagem. Ana cantou o cântico de vitória. Mas porque Ana segurou, Ana aguentou calada a humilhação, a tristeza, o escárnio e colocou a sua fé, colocou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Que esta palavra, queridos, você talvez esteja num momento difícil, talvez você esteja no hospital, talvez o seu momento não é nem de escárnio, não é de vergonha, mas você está passando por uma dor. Talvez você já esteja um diagnóstico de que você não tem mais jeito. Mas eu te digo em nome de Jesus Cristo que o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, Ele tem poder para tirar você agora dessa situação difícil. Apenas coloque no seu coração que há um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, e que se você exercitar a sua fé diante desse Deus, a sua vitória chegará. Você, como Ana, cantará também o hino da vitória. Meus queridos, dentro da santa palavra de Deus, dentro da Bíblia e fora da Bíblia, eu nunca vi pessoas que buscaram a Deus com todo o seu coração tivessem ficado sem uma resposta. Eu poderia até dar um pequeno depoimento da minha vida. Eu já trabalhei muito, inclusive já trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei lavando o carro, engraxando os sapatos, já trabalhei como auxiliar em supermercado, já trabalhei durante 2 anos quebrando pedra no meio do mato, andando 1 hora para ir, trabalhar o dia inteiro naquele serviço pesado, 1 hora para voltar. Mas um dia eu reconheci que eu havia tomado atitudes erradas diante de Deus. Eu não havia lutado o suficiente para que a minha vida glorificasse o santo nome de Deus. Eu me lembro que eu tinha tantos problemas que acontecia comigo que eu resolvi anotar tudo que acontecia de ruim. E eu, como tenho facilidade de escrever, eu resolvi escrever um livro. Eu disse, eu vou escrever um livro. E esse livro vai se chamar Memórias de um Semi-Mendigo, de um quase mendigo. Pois era assim que eu me sentia. Mas o Espírito de Deus tocou em meu coração, filho, não faça isso. Muda a tua história, porque eu sou contigo. Então eu peguei todas aquelas anotações, que eram muitas, e joguei aquilo tudo fora. E resolvi pagar o preço. Batalhei, lutei, confiei em Deus e estudei. Deus colocou as suas santas mãos na minha vida. Estudei, me formei a professor, batalhei sempre com seriedade, sempre glorificando o nome de Deus, pedindo a Deus perdão pelas falhas, porque nós não somos perfeitos. E hoje no meu coração, eu tenho convicto de cada vitória minha, ela só tem sentido se eu glorificar o santo nome do Senhor. Naquela unidade escolar, eu como professor, fui levantado mais tarde como diretor adjunto, como diretor auxiliar. E mais tarde, como diretor geral daquela unidade. Então, olha o que Deus faz.
E Deus me deu a alegria, apesar dos problemas do dia a dia, que não é fácil gerir uma unidade, foi uma das melhores gestões que já teve naquela unidade. E tudo isso para a honra e para a glória do nome santo de Jesus. Então preste atenção, aquela pessoa que ficava no meio do mato quebrando pedra, não que fosse um serviço desonroso, não. Todo serviço honesto é abençoado por Deus. Mas Deus pode te dar condições de você voar mais alto. Quanto mais você voar mais altos, quanto mais você tiver coisas grandes e no seu coração, se a tua vitória em cima daquilo que você conquistou for para glorificar o nome de Deus, for para exaltar o nome de Deus, isso é agradável aos olhos de Deus. Eu não conheço aqui na Bíblia, nem fora da Bíblia, qual foi o homem que temeu grandemente a Deus. Ele foi pouco abençoado. Abraão era muito abençoado. Jacó era muito abençoado. Davi foi muito abençoado. Salomão nem se diga. A Bíblia diz que nunca teve e nem terá nenhum homem com as riquezas que Salomão teve. Então tudo que Deus quer é um motivo para nos abençoar. Então, se você agora esteja passando por um momento difícil, talvez seja no seu trabalho, talvez seja um momento financeiro, seja lá o que for, peça a direção de Deus. Fala, Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer. Pega nas minhas mãos e me mostra o caminho, porque eu vou lutar, Senhor. Vou colocar todas as minhas forças, vou colocar todas as minhas energias, Senhor, para que a minha vitória venha glorificar, venha exaltar o teu santo nome. Queridos, que esta palavra, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, possa ter tocado o seu coração. Tudo o que Deus quer é fazer como fez com Ana. É exaltar a cabeça dos seus filhos, porque nós fomos feitos à sua santa imagem e semelhança. Deus não nos colocou aqui para sofrer. Deus colocou aqui para cuidar de nós. O ser humano é que se coloca em situações que ele vem pagar o preço depois pelas atitudes que ele tomou. Mas Deus, o grande propósito de Deus é abençoar a minha vida, é abençoar a sua vida, é abençoar a nossa vida. Que esta palavra, queridos, possa tocar fundo no seu coração e que a partir de hoje, se você colocar essa palavra no seu coração e viver aquilo que é o desejo de Deus, o seu nome será exaltado por Deus. E o nome de Deus será grandemente exaltado pela tua vida, pela tua vitória. Eu tenho certeza, porque Deus quer que você seja um vencedor, Deus quer que você seja uma vencedora e a tua vitória seja para a honra e glória do santo nome dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus, Pai, te somos gratos por essa mensagem, Senhor, que o Senhor colocaste para os teus filhos, para o teu servo também, que está emprestando a tua boca, teu espírito para ministrar essa palavra. Que cada um que estiver ouvindo essa mensagem possa entender que uma das nossos motivos aqui na terra, uma das nossas obrigações é lutarmos para sermos vencedores, para que com a nossa vitória nós possamos exaltar, engrandecer o santo nome do Senhor através do seu Filho Jesus na unidade do teu Espírito Santo. Pai, te somos gratos por mais essa oportunidade. Te agradecemos por termos falado, Pai querido, com o trono da tua glória, por intermédio do teu Filho Jesus, que segundo a tua santa palavra é o nosso único intercessor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, um abraço, que Jesus possa estar contigo cada segundo da sua vida. E nós estaremos juntos numa outra oportunidade que Deus permitir, se Ele assim o permitir, para que nós possamos abençoar você com mais uma mensagem vinda do trono de Deus. Fique com Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã. Tenha um dia abençoado na presença de Deus.